Vocês viram, né, gente, que eu comecei falando que eu ia fazer uma DR com as máquinas e eu fui sabotado, né? Então, esse negócio de inteligência artificial acho que está indo longe demais. Bom, eu tinha perguntado para vocês aí que quem não tinha smartphone, já vi que todos são seres normais. A ideia aqui é a gente fazer um rápido balanço de onde a gente está, para onde a gente vai no campo da comunicação e se a gente quer ir para esse caminho que a gente está seguindo. A gente nunca produziu, consumiu, compartilhou tanta informação, tantas histórias em toda a história da humanidade. Isso é meio óbvio, né? Mas a gente às vezes está num salto, numa evolução tão rápida tecnológica que não para pensar que isso é muito recente. Se a gente for parar para pensar no primeiro smartphone, primeiro iPhone, não tem nem 10 anos. As grandes redes sociais, Facebook, Twitter, isso tudo tem menos de 10 anos. Esse consumo, esse volume absurdo de informação, de conversa que a gente está produzindo, tem menos de 10 anos. E isso só foi possível graças a uma combinação de uma coisa chamada smartphone, uma telinha, somada à internet, móvel, cada vez mais, e somada a aplicativos. Então, a gente sempre contou história, se alguém puder me ajudar a rodar. Então, essa tecnologia, esse retângulozinho aqui, ele até hoje é uma interface. O que eu quero dizer com isso? A gente se comunica, né? A comunicação é feita por humanos através de um aparelhinho como esse. E a gente até hoje usa isso aqui como tela, toque e aplicativos. É uma coisa que a gente se acostumou até hoje. O que eu quero propor para vocês agora é o seguinte: esqueçam isso. Esqueçam. Daqui para frente, a tendência é que a gente não se comunique mais com esse aparelhinho aqui, que todo mundo fica, como vai ser o novo iPhone, o novo Samsung? É muito provável que a gente pare de usar esse quadrado. Como? Com assistentes pessoais, primeiro com inteligência artificial, ainda aqui dentro, e aí a gente vai começar a se comunicar verbalmente, falando. Já começam a surgir aparelhos com formato, então uma tecnologia de inteligência artificial encapsulada, e a gente começa a caminhar também para robô físico mesmo, parecido com um humanoide. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje, e tem muita empresa, não sei se deve ter provavelmente aqui empresários aqui, usando os chatbots, ou seja, robôs fazendo ontem eu fui atendido por um robô, e eu falei assim, eu quero falar com um humano. Aí ele fala, então tecle aqui ao lado no botãozinho laranja. Então, o primeiro contato de muita gente hoje, sem até perceber com call center ou no computador, naquele chat, é com um robô. O que eu quero dizer é o seguinte: os aplicativos vão morrer. É uma afirmação dura, mas eu estou aqui me atrevendo a dizer. Os robôs vão ser os novos aplicativos. Ponto. A forma como a gente consome conteúdo, audiovisual principalmente, também. Agora eu quero quebrar um outro paradigma. Isso que a gente está vendo aqui, que é uma tela, ou a tela onde eu trabalho na Globo News, essa tela, é a tela que vocês têm na mão, ela também vai sumir. Estou aqui decretando a morte das telas enquanto nós a conhecemos. Como? Tecnologias como realidade virtual, aumentada e mista. Por quê? Mesmo que você tenha uma tela aqui na tua frente, a sensação é uma sensação de imersão. Nós, produtores de conteúdo, vamos deixar de ser contadores de histórias para sermos criadores de cenários onde cada um vai contar a sua própria história. Vou repetir, porque é uma mudança absurda de paradigma para quem trabalha com publicidade, comunicação, jornalismo, etc. Vamos deixar de ser contadores de história, entregar aquela história pronta, e vamos criar cenários para que cada um entre ali e crie a sua própria história. E essa realidade virtual que a gente vê muito em game, com imagem, aqueles vídeos engraçados, as pessoas tendo as mais diversas reações, ela vai também, cada vez mais, ganhar novos sentidos. Óbvio que o nosso cérebro ele trabalha muito com comunicação visual e auditiva, mas o visual ainda é muito forte, a imagem é o que mexe muito com a gente, mas a gente vai expandir sentidos. Primeiro, sentidos que a gente conhece. Então, tem muita gente trabalhando já com equipamentos ápticos, ou seja, peles artificiais, luvas, comandos em que você vai ter um feedback sensorial no teu corpo. Já tem gente pensando em criar odor, uma máscara que você vai sentir o cheiro, você vai entrar naquele ambiente virtual e vai sentir o cheiro. E por que não a gente pensar em sentidos que a gente não conhece? O cérebro está aí para ser explorado, muitas interfaces cérebro-máquinas sendo desenvolvidas,
e provavelmente a gente vai começar a entrar num campo sensorial. Falando em sensorial, a audição aguçou agora todo mundo ouvindo a chuva. Isso vai mudar completamente a forma da gente se comunicar e vai criar responsabilidades para a gente. Porque a carga emocional dentro de uma realidade virtual, para quem já experimentou e está só no início, é absurda. Então, como eu, jornalista, repórter, vou entregar, por exemplo, uma realidade virtual numa guerra. E se eu tiver uma pessoa cardíaca vendo ali em tempo real, como se estivesse no campo de batalha, vendo aquilo ali? Como é que fica? Se a pessoa infartar? Como produtor de mídia, de publicidade, a gente vai ter muito mais avalanche de informação do que a gente já tem hoje. A gente já está saturado de informação. Como você vai captar a atenção de uma pessoa que está consumindo em movimento aquele conteúdo, ou está imerso como se estivesse num movimento, com uma infinidade de recursos criados ali digitalmente? Como é que você vai captar a atenção daquela pessoa? É outra mudança de paradigma. E agora eu vou falar de conteúdo, porque tudo isso que eu estou dizendo é formato, mas ainda assim somos nós humanos produzindo conteúdo e usando máquinas como interface para a gente se comunicar. Só que a coisa está mudando. Será que as máquinas, de alguma forma, vão produzir conteúdo? Já estão fazendo. Eu sou repórter, cobri Olimpíada e Paralimpíada, mas não sei se vocês sabem, a China mandou um robô, que é uma inteligência artificial, aqui para o Rio. E esse robô escreveu 450 histórias de forma autônoma, pegando dados. É fácil, eu monto uma sintaxe, o time tal, a seleção tal, goleou, ele entende que 7-0 é goleada, ou 7-1, para a gente lembrar aqui um placar legal. E montou a história. No Japão tem uma garota do tempo virtual. Ela faz a mesma coisa, ela pega dados, como se fosse de um clima-tempo da vida, e ela vai montando ali artificialmente um ser virtual, dando a notícia. Aí vocês vão falar, mas isso é muito rudimentar, muito tosco. Já tem gente escrevendo livro, teve um pesquisador que escreveu um capítulo inteiro de um livro, ele estudou, está rodando aí, mas já estou lá na frente, será que... Vamos ver se a gente dá uma adiantada aqui e segue no vídeo. Vocês vão lembrar tudo que eu falei agora rapidinho. Essas são as realidades de comunicação. Esse é o Dibo, para quem não conhece, é um super robozinho simpático. E essa aqui é a Sophie, que é meio fantasmagórica, né? Mas é um tipo de inteligência artificial com cara de humano. Na verdade, é como se fosse um assistente pessoal nosso, a Siri, a Cortana, o Google Now, só que em forma de gente. Falei de aplicativos, disse que os robôs são os novos aplicativos. Essa era a mudança que eu estava falando, a gente até outro dia, trabalhava com uma tela fixa, todo mundo reunido em torno dela, e a gente hoje trabalha com múltiplas telas em movimento. E o que eu propus para vocês é, não, gente, esqueçam tela, a tela vai morrer. Porque quando a gente entra nesse ambiente de realidade virtual, a sensação é que você, mesmo usando um aplicativo, você não tem tela na tua frente, você está num mundo lá imerso de sensações. Isso é um experimento com delay cerebral. Hoje a gente já consegue fazer batimento cardíaco mudar, percepção espaço-temporal mudar, apenas mudando componentes de realidade virtual. E eu estou falando só do visual. Esse é um outro experimento em que a ideia é que você se perceba no corpo de outra pessoa. Então é um avatar, mas você está trocando de corpo. Imagina como é se sentir na pele de alguém, literalmente. Esse é um tipo de pele artificial, uma interface áptica que está sendo trabalhada para que a gente tenha esses reflexos imediatos durante a experiência. Estamos aqui na máquina de cheiro, é meio maluco, isso eu não acredito muito não, mas enfim, tem gente trabalhando, são 7 cápsulas que combinam cheiros, imagina o que vai sair daí. E aí eu estava falando das reações, né? Todo mundo já viu esse tipo de vídeo, onde a pessoa, ela se choca com o que está vendo, imagina sentindo som, cheiro. De quem é a responsabilidade, né?
Esse é um exemplo de hiperrealidade. Quando eu estava falando de publicidade, não sei quem trabalha com o mercado de publicidade, imagina você viver numa era como essa, de hiperestímulo visual sensorial. Como você captura a atenção de alguém que está com um óculos de realidade aumentada ou uma lente de contato transmitindo tudo isso e o WhatsApp ali no meio, né? Aqui eu estou entrando nessa parte. Esse é o famoso robô. Se alguém entendeu o que está falando ali depois, está escrito ali depois, me diga, porque eu não sei, mas é o nosso amiguinho lá, o Chan Yong-bot, que trabalhou na Olimpíada. Essa é a garota do tempo virtual que eu falei para vocês. O âncora humano chama e tem lá uma figura digital dando as notícias em tempo real. Esse é um trailer que acabou de ser lançado de um filme Morgan, é uma parceria da Fox com o computador Watson da IBM. Esse trailer foi montado a partir da inteligência artificial. E aí eu digo para vocês, como é que a coisa está se sofisticando. O computador foi lá, analisou o filme e buscou as melhores cenas do que ele entende como interessante. Não foi um roteirista humano, foi um computador que montou o trailer do filme. Não olha regalado, porque é isso. Esse é o cara que criou um capítulo de um livro baseado num estudo. O que ele fez? Ele analisou o perfil, né, de como a escritora faz o livro, os textos, pegou os nomes e o computador montou, por inteligência artificial, um capítulo de um livro sozinho. Isso aqui, não sei se tem som, mas não sei se vai dar para ouvir. Essa é uma música feita baseada nos Beatles. Uma música feita do zero, com inteligência artificial, da mesma forma que foi feita ali com texto, os algoritmos analisaram as músicas dos Beatles e criaram uma canção nova, e é muito parecido. Depois eu mando para vocês, quem quiser. Você jura que está ouvindo alguma coisa muito parecida com os Beatles. Então você vê que o processo criativo das máquinas, ela está evoluindo também. E aqui é a parte da DR que eu quero ter com vocês, porque a gente está entrando numa fase onde dado é rei. A gente ouve falar Big Data, todo mundo quer explorar o Big Data, e tem um sentimento de salvacionismo tecnológico, como se a tecnologia fosse salvar o mundo, como se os dados fossem o ouro. Na verdade são, mas eu acho que a gente ainda não está usando isso da maneira como deveria. Tem problemas também no caminho, e aí no campo da comunicação é o que eu trouxe para discutir rapidinho com vocês. A Microsoft criou um robô chamado Tay, colocou no Twitter e falou assim: minha filha, vai lá e aprende com os humanos. Vira um ser criado a partir da bate-papo com os humanos. Em 2 segundos ela virou uma pessoa racista, xenófoba, defendendo o nazismo, e eles tiraram o projeto do ar. Porque quem estava ensinando para a máquina era humano. E aí a gente se pergunta, ok, se nós é que vamos ensinar, dar esses dados para as máquinas, quem vai definir o que é bom? Quem vai definir o que é ruim? Quem vai ensinar para a máquina como ela deve ser? Tem que ter algum tipo de censura? Ou vamos deixar que as máquinas sejam como nós, humanos, com suas perfeições e imperfeições? Da mesma maneira, Pedro Doria hoje, vou fazer propaganda para o Pedro aqui do meio, tem uma newsletter super bacana, e eu li hoje um exemplo que casa com esse que eu trouxe. Facebook, há pouco tempo, os algoritmos entenderam que essa foto clássica lá da Guerra do Vietnã era uma foto de pornografia infantil. E eles vetaram essa foto. O algoritmo entendeu. E a de hoje foi o quê, Pedro? Caravaggio, uma obra de arte, tinha lá uma representação de um homem nu, e o computador entendeu que aquilo ali era pornografia. Para a gente isso é uma foto histórica. O computador entendeu de uma forma diferente. Para a gente um quadro do Caravaggio é uma obra-prima. Para o computador é outra coisa. É censura? Quem responde por isso? É o Facebook? É o Zuckerberg? É o algoritmo? Quem é esse tal de algoritmo? Quero falar com esse cara para saber se ele vai mandar na minha vida. Ontem o Facebook divulgou números atualizados, já estão com 1 bilhão e 800 milhões de pessoas cadastradas. Perguntei aqui, acho que está todo mundo no Facebook. Só para dar um número de vídeo, só no Facebook, em vídeo, são 8 bilhões, com B de bola, de vídeos por dia no Facebook. E aí a gente pode partir também para o nosso conceito de filtro bolha. Quem viu Stranger Things, é óbvio que os roteiristas são humanos ainda,
mas eles usaram também inteligência artificial, algoritmos, para estudar o nosso comportamento no Netflix e criar histórias que agradem a gente. E aí eu pergunto, a gente quer ser agradado o tempo inteiro ou a gente vai viver numa bolha determinada por dados? Porque se todas as empresas produtoras de conteúdo quiserem me entregar só o que eu quero, só o que eu gosto, eu vou viver numa bolha, eu não vou ter acesso a coisas que talvez me interessassem, talvez eu enjoe, porque eu vou ver muita coisa do que ele acha que eu gosto. Será que ele está se baseando nos meus dados 100%? Será que eu não escondo muita coisa ali das redes sociais? Ele está me analisando por um ser que eu estou criando e não pelo meu eu verdadeiro? Isso está rolando. A gente tem que pensar nisso. E agora a gente chega numa parte um pouco mais assustadora. Isso é um experimento que foi feito ano passado por pesquisadores americanos, em que o robozinho ali, ele toma consciência. Eu vou explicar para vocês rapidinho. Eles deram 3 pílulas, tá, gente? Não é pílula, não, porque robô não toma remédio. Mas eles falaram o seguinte, 2 robôs vão ficar em silêncio, vão ficar mudos com essa pílula. E um terceiro vai tomar um efeito placebo. Esse robozinho que levanta, aqui, os outros 2 estão mudos lá. Esse robozinho, ele fala assim, gente, eu admito que eu não sei quem é o robô que tomou a pílula, o efeito placebo. Quando ele ouve a voz dele, ele se toca que é ele. Então ele fala assim, opa, sou eu. É como se ele tivesse tomado consciência. Tá? Através da linguagem, ele tomou consciência que ele existia e ele matou a charada. E nessa semana, o Google lançou um outro desafio, que foram 3 robôs, 2 falaram entre eles. O desafio era o seguinte, falem entre vocês, mas criem uma linguagem que só vocês entendam. E o terceiro robô, estou chamando robô, gente, mas é uma rede neural, uma inteligência artificial. A terceira rede neural não entendeu o que esses 2 conversavam. Eles falaram tecnicamente de maneira criptografada. Resumo o que eu quero dizer para vocês. As máquinas hoje são capazes de criar linguagens próprias, em segredo, sem que algumas máquinas não entendam e nem nós humanos. Será que um dia elas vão conversar entre elas e a gente não terá controle? Será que o meu smartphone vai conversar com o carro de alguém sem eu saber e vão trocar segredos? É dessa semana. Então, eu estou querendo aqui só fazer um contraponto para dizer que muito do que a gente chama de inteligência artificial pode estar sendo transformada em burrice artificial. E quem vai comandar esse processo, já está comandando, mas a gente às vezes está nesse ritmo corrido e não percebe, somos nós humanos. Né? E eu encerro isso, para a gente fazer uma reflexão de como vai ser a nossa comunicação a partir de agora com as máquinas. Elas vão ser nossas parceiras, elas vão nos substituir. Qual o papel delas no campo da comunicação? Porque a comunicação é, em grande parte, o que nos faz humano. Diferentemente de outras espécies, a gente é capaz de passar conhecimento para frente, de produzir essa avalanche de conhecimento e de nos comunicarmos como nunca antes na história. Só que elas estão entrando aí e a gente tem que repensar como vai ser a nossa relação com elas. Obrigado.